Então, senhores, bom dia. Dando continuidade hoje ao ciclo de palestras de atualização, temos a honra de receber o Dr. Olavo de Oliveira Neto, que é juiz aqui nesse fórum, na 39ª Vara Civil, mestre e doutor pela Universidade Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde leciona também nos cursos de graduação e especialização. Autor de vários livros e artigos, vai tratar de tema importante, relevante e de interesse, que é o panorama atual da defesa do executado. E sem mais delongas, eu passo a palavra então ao palestrante para que dê início à sua exposição. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar aqui agradecendo na pessoa do Dr. Samuel o convite que me foi feito pelo professor Gilson, um amigo já de longa data, né? E toda vez que ele e a sua esposa, a doutora Patrícia, nos chamam, nós atendemos prontamente. Mas eu gostaria de dizer também que é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Porque aqui é a nossa casa, né? São rostos conhecidos, são pessoas amigas, e em razão disso, aquele que vem aqui para falar ou tratar de algum tema, que é um tema que normalmente nós temos apreço, né? Acaba sendo uma atividade muito mais prazerosa, né? Essa conversa com os amigos. Então, eu agradeço ainda duplamente esse convite, a possibilidade de conversar um pouco com vocês aqui com relação a essa estrutura de defesa do executado, né? Costuma-se, né, ter uma ideia errada em relação ao processo de execução. Normalmente, né, se fala que a execução é um processo bem mais fácil, que um processo de conhecimento, e daí por diante, qualquer um faz uma execução, né? Mas nós sabemos aqui no nosso dia a dia que no momento em que a execução encontra algum obstáculo de difícil solução, nunca mais a gente consegue desenrolar aquele problema que foi criado, né? E isso se deve por uma deficiência histórica que nós tivemos na evolução do Instituto de Execução. Aliás, não é uma deficiência só nossa, né? Na Europa continental, o professor Carneiro já falava sobre isso, demonstrando que o processo de conhecimento foi aquele que passou a ser estudado antes do que os demais, na medida em que, na época, né, a execução era considerada apenas uma apêndice do processo de conhecimento. Então, em razão disso, talvez nós tenhamos dado uma menor importância ao processo de execução, e até o nosso código demonstra isso, porque o nosso código, a parte geral do nosso código atual, né, 73, 74, ele é a parte relativa ao processo de conhecimento, né? A execução e a cautela vão buscar subsidiariamente elementos dentro desse processo para a sua solução. Então, se elas buscam nesse processo de conhecimento elementos subsidiários, isso quer dizer que este deve ter uma maior importância, né? E parece que esta sensação é até natural que se tenha, e se dê então uma maior importância a esse tipo de processo. Quando a rigor, todos eles têm a sua área de atuação, e o complemento, a atividade que se pratica em um, complementa a atividade que se pratica em outro, né? A nossa execução, ela começa lá desde a época do direito romano, passa pela execução pessoal, né? Não é o caso aqui, nós temos diversas fases, né? E no direito brasileiro, essa execução chega no Código 39 com duas medidas executivas. Na época, nós tínhamos a chamada ação executiva e a chamada ação executória. Numa delas, eu executava título judicial e na outra, títulos extrajudiciais. Então, na época, eu tinha duas vias executivas, né? A diferença é que a nossa ação que executava título extrajudicial à época, ela era mais ou menos semelhante à nossa ação monitória. Com a execução, se houvesse contestação, e era realmente contestação,
o processo se convertia em processo de rito ordinário, seguia até o momento em que se proferia a sentença e depois retornava à atividade executiva. E a execução da sentença, mais ou menos semelhante àquela que nós tínhamos já no Código de 73. Em 73 veio um novo código, e se vocês forem observar a exposição de motivos do professor Alfredo Cruzaire, vocês vão ver que ele fala que as duas grandes novidades ou inovações no processo de execução são a execução concursal, que nós sabemos que não funciona, né, e nunca funcionou. Seria a execução por conta certa contra o devedor insolvente. De vez em quando aparece uma aqui, né? Mas mesmo assim não há utilidade. E a segunda grande inovação para o professor foi a unificação das vias executivas. Ou seja, a ação executória e a ação executiva passaram a ser apenas uma via executiva, a chamada execução forçada, na medida em que se fazia mediante o uso da força. Daí esta denominação. Então nós tínhamos um mesmo procedimento tanto para um quanto para outra, né? Com diferença com relação à maneira pela qual se fazia a defesa neste processo, porque a amplitude dos embargos era maior no título extrajudicial, era maior do que a amplitude dos embargos à execução fundada em título judicial. Já na época, em 1972, o professor Humberto Teodoro, na tese de doutorado dele na Universidade Federal de Minas Gerais, contestava essa ideia, dizendo que nós não deveríamos unificar as vias executivas, à medida em que eu, no título formado em juízo, eu tinha uma certeza quanto ao direito muito maior do que aquela que eu tinha no título extrajudicial. Então nós tínhamos que ter um procedimento diferenciado, mas ele foi pós-vencido, né? Então nós viemos com a execução única, a execução forçada. Passou o tempo, né? E se percebeu que aquele Código de Processo Civil de 73, ele veio realmente de uma forma bastante, vamos dizer assim, avançada no seu aspecto técnico. O Código 73 primava pela técnica, principalmente com relação a recursos e outros institutos, ele visto o Código 39. Né? Só que o Código 73, ele nasceu tecnicamente avançado, mas com uma mentalidade ainda fundada na época do Código 39. Nessa época já se pensava em novos paradigmas do processo, né? Novos valores do processo, já se falava bastante, pelo menos na ordem continental, em efetividade, já se falava em instrumentalidade, né? Já se falava em acesso à justiça. Aqui nós tivemos um congresso em 72, participação no processo também, que tratou com bastante profundidade desse tema, mas esses valores, eles foram deixados um pouco em segundo plano com relação ao Código de 73. Então ele nasce bastante avançado com relação à técnica, mas eu diria um pouco atrasado com relação à ideologia. Ele nasce ainda fundado numa ideologia que era aquela que vigorava do Código de 39. Logo se percebeu esse problema, né? E processualistas então começaram a pensar em alterar o Código do Processo Civil. Surgiu uma comissão, então, em 84, né, 84, que foi encarregada de fazer um anteprojeto, elaborou o anteprojeto, mas o anteprojeto não passou. Né? Nesse momento, então, era 85. Nesse momento, esses processualistas pararam, né, e começaram a pensar, bom, e agora? Como é que nós vamos fazer? Né? O Código Civil está aí já faz 10 anos, o projeto Código Civil na época era de 74. Né? E nós não conseguimos passar o Código de Processo. Como que nós vamos fazer para conseguir alterar essa estrutura? Né? Daí alguém falou assim, bom, se nós não conseguimos passar o Código todo, por que nós não reformamos partes do Código do Processo para ir atualizando o Código do Processo nessa nova ideia, essa nova ideologia, né? Dizem até que alguém fez uma piada lá, de gosto duvidoso, né? Passamos como déficit do valor por partes, né? Mas isso não é verdade, né? O
O fato é que se percebeu que politicamente era muito mais viável, muito mais fácil passar realmente apenas alguns temas do que passar o código todo. E se iniciou então esse movimento que nós bem conhecemos aí de reforma do Código de Processo Civil, fundado nesta ideia, gostaríamos de falar anteriormente, seria a atualização ideológica do conteúdo deste processo. E muita coisa que se utilizou ali veio daquele projeto de 84. Nós tínhamos lá no artigo 800 e alguma coisa, uma ação que era ação de obrigação de fazer e não fazer, que acabou dando ensejo, a tutela específica no Código de Defesa do Consumidor, que depois surgiu, serviu como modelo, melhor dizendo, o artigo 461. Porque a ideia era o seguinte, o professor Donaldo Armelin falava muito bem sobre isso. Se eu tenho uma obrigação descumprida, a melhor forma de eu obter efetividade é cumpri-la da forma como ela deveria ter sido realmente satisfeita se não houvesse um descumprimento. Ou seja, de forma específica, tutela específica, na linguagem do professor Cascar, é aquela que se aproxima à situação que eu obteria, ou a vantagem que eu obteria, se não houvesse o descumprimento, ou se houvesse o cumprimento espontâneo daquela obrigação. Então se percebeu que se eu queria realmente inserir esses novos valores dentro do código, eu tinha que mudar certamente a estrutura dos procedimentos. E no que toca à atividade executiva, aproximar essa atividade a esse resultado que lhe dava a tutela específica. Veio então o Código de Defesa do Consumidor, veio o 461, veio o 461A, e nós sabemos que na atividade executiva tem vários procedimentos. E esses procedimentos, eles seguem a natureza da obrigação. Então, se eu tenho uma obrigação de fazer, eu tenho uma execução, uma obrigação de fazer. De dar coisa certa, uma execução, uma obrigação de dar coisa certa. Ou seja, o procedimento varia conforme varia a natureza da obrigação. E aí começou a se observar e falou o seguinte: bom, eu tenho aqui o 461, obrigação de fazer e não fazer, tutela específica, o 461A de dar coisa certa, dar coisa incerta. O que está faltando? Faltava a obrigação de pagar, quantia. Então, nesse momento, começou a se pensar, isso aconteceu lá por 1998, mais ou menos 97, 98, acho que foi o primeiro projeto, em alterar a estrutura da execução e tentar fazer com que a nossa execução por quantia também tivesse essas vantagens da execução específica do 461, do 461A. Ou seja, uma quebra daquela ideia de que primeiro eu tenho conhecimento e depois execução, para ter as duas atividades em conjunto, e principalmente a possibilidade das chamadas medidas de apoio, forçar o cumprimento da obrigação. Desde a época que eu venho, aliás, desde essa distinção, já se falava em execução mediante coação e execução mediante subrogação. Na subrogação, o juiz substitui a vontade da parte praticando os atos. É o que acontece quando o juiz penhora e promove a alienação. A execução mediante coação, que força o devedor a cumprir a obrigação. E a essa execução mediante coação se deu muita importância para a efetivação dessa tutela específica. Então você pensou, vamos alterar a execução e vamos tentar colocar essa estrutura. Mas, se na obrigação de fazer, se na obrigação de dar coisa certa, esta situação é mais fácil, na obrigação de pagar, esta situação é mais difícil. Porque se eu permito a execução desde o início, eu vou permitir essa execução fundada numa dúvida muito grande, porque muitas vezes eu não tenho nada em termos de certeza do direito. Então ficava difícil eu permitir que a atividade executiva se desse ao mesmo tempo ou concomitantemente à atividade do processo de conhecimento. A solução foi colocá-la em parte sequencialmente. Por isso que hoje em dia, eu tenho uma ação de conhecimento, onde eu
tenho uma primeira fase, onde eu tenho o processo de conhecimento, na segunda fase, onde eu tenho uma fase executiva. Ou seja, para permitir que eu traga para dentro do mesmo processo as duas atividades, conhecimento e execução. Embora aqui eu tenha que ter ainda por conta da incerteza do direito de forma sequencial. Mas isso fica bem claro se vocês forem lá no artigo 475I, modificado, ele fala o seguinte: o cumprimento da sentença far-se-á conforme artigo 461 e 461A, que é a tutela específica de obrigação de fazer ou não fazer, e ele dá a coisa certa e certa desta lei. Ou tratando-se de obrigação por quantia certa por execução nos termos dos demais artigos deste capítulo. Então ela veio realmente a alteração para trazer a execução por quantia para essa nova ideia que se tinha, ou esses novos valores que se tinham dentro do processo. E neste momento se voltou a questionar aquilo que já se fazia antes do Código 73. Para que duas vias executivas? Por que nós precisamos de duas vias executivas? Será que a experiência do Código de 73 deu certo? E se chegou à conclusão, então, que aquela experiência não tinha surtido um resultado adequado, se resolveu, então, retornar à situação de duas vias executivas. Uma execução para o título judicial e uma execução para o título extrajudicial. Ou, se quiserem, uma atividade executiva para o título judicial e uma ação de execução para o título extrajudicial. Mas numa e noutra, o que eu tenho é atividade executiva, atos executivos sequenciais visando a satisfação da obrigação. Nós sabemos que a característica do ato executivo é a modificação do mundo de fato com a finalidade de obter a satisfação da obrigação. Isso se faz tanto no cumprimento da sentença quanto na execução por quantia. Tanto que eu não tenho um procedimento próprio no cumprimento da sentença. O procedimento que se utiliza é o procedimento previsto na execução por quantia. Então nós tivemos essa alteração de estrutura, e agora nós temos então essas duas vias executivas. O que importa dizer que se eu tenho duas vias, eu tenho que começar a questionar a maneira pela qual se fará a defesa nestas duas vias. Então, diante deste panorama, é que nós entramos propriamente aqui na defesa do executado perante esta atividade executiva, tanto numa quanto noutra, ou seja, tanto no cumprimento da sentença quanto na execução do título extrajudicial. Nós tínhamos alguns problemas graves, e ainda temos alguns problemas graves com relação à estrutura da execução, e que derivam desta maior importância que se dá ao processo de conhecimento. Nem no Código atual, nem no projeto, vem disciplinada de uma forma adequada a terceiria no processo de execução, ou seja, a intervenção de terceiros no processo de execução. Toda vez que aparece alguma questão ligada à intervenção de terceiro no processo de execução, todo mundo fica doido, arrepia o cabelo, parece gato quando vê cachorro, uma coisa assim de outro mundo, doutor, como é que eu faço aqui? Entrar por oposição no processo de execução pode? Ele pode denunciar a lide, E aqui, como é que fica essa situação? O sujeito está aqui na execução aqui, ele percebeu que foi criada uma ação trabalhista. Eu sei que isso não acontece no Brasil, mas vamos pensar que nós estamos na Suécia, Foi uma ação trabalhista simulada com o caseiro do sítio, porque o crédito é privilegiado, e agora ele vai fazer o crédito lá e eu vou ficar sem poder satisfazer o título. Como é que nós vamos fazer isso? Ele pode intervir naquela execução simulada? E o devedor do devedor? Ou o credor do credor? Ele pode atuar? Porque se eu sou devedor e eu tenho um processo, estou devendo para o fulano, e este fulano deve para o terceiro, e o terceiro vem e penhora o crédito no rosto dos autos desse terceiro, esse terceiro larga a mão. Para que ele vai fazer qualquer esforço para que a execução dele ande de uma forma natural e chegue ao seu final? Ele não vai receber nada,
Então se permite que este terceiro que interviu assuma aquele processo como gestor, ou na chamada execução per salto, né, para poder atuar como se parte fosse. Haveria possibilidade dessa desconsideração da personalidade em sentido inverso, com relação ao credor poder atuar no polo ativo, né? Nada disso vem previsto aqui e nada disso vem previsto no projeto do Código de Processo Civil, né? Então essas dúvidas nós continuaremos a ter, né? Esses problemas nós continuaremos a ter, principalmente nessa parte relativa à terceira no processo de execução. Mais particularmente, eu penso que com relação à defesa e à atuação da parte, o nosso processo de execução evoluiu com relação àquilo que nós tínhamos, né? Não há estatísticas a respeito, né? Mas me parece hoje que o juiz tem poderes para fazer com que a execução siga de uma forma mais adequada até o seu final. Um sistema de multas, né? Um sistema, em alguma medida, de imposição de sanções, né? O próprio 475J traz esta ideia, embora isso seja apenas um embrião, né? Quem sabe no futuro nós tenhamos aí uma forma mais eficaz. A coisa aí de uns 5, 6 anos mais ou menos, ainda não estava em vigor a lei, faz mais, não lembro quanto tempo foi. Eu lembro que eu ter escrito um artigo sobre a nova estrutura da execução, e eu fiz questão de deixar ali, né, um registro, né, sobre essa ideia, que eu acho que um dia vai virar mesmo, que é a limitação de direitos no processo de execução. Quando vier a limitação de direitos, prisão é impossível, né? Mas a limitação de direitos não, né? Então vocês imaginam o seguinte, eu estou ali esperando o ônibus, no ponto do ônibus, né? Choveu, né? Caiu chuva, né? Eu estou ali esperando, eu tenho uma bolsa d'água na frente, né? Eu vendi meu carro, eu tive que perder para pagar uma dívida do meu cunhado, que eu valizei para ele. E meu cunhado não marcou, eu não queria sujar meu nome, né? Eu vendi o meu carro e agora estou andando de ônibus, estou lá esperando o ônibus. Enquanto eu estou esperando o ônibus, quem passa num carro conversível, com uma bela moça ao seu lado, né? Tocando uma música, champanhe, brindando no encontro. Quem que passa? O meu cunhado, né? E daí eu vejo aquela cena, eu passo a mão no meio tijolo que tem ali ao lado, e arremesso no capô do carro dele, né? Que eu fico indignado com aquilo. Como qualquer um de nós ficaria indignado com esta situação, né? Agora imagine o seguinte, se ele não tem dinheiro para pagar essa dívida, ele não tem dinheiro para ter carro, certo? Se não tem dinheiro para ter carro, para que ele precisa de carteira de habilitação? Então vamos suspender, né, a possibilidade de ter carteira. Professor, pelo amor de Deus, se ele for motorista, nós utilizamos a sistemática que utiliza aí, o código atual, em vários aspectos, inverte o ônus. Ele prova que ele necessita, porque ele atua como vendedor, como motorista, seja lá o que for, ou alguém doente na sua família, um motivo relevante, e a suspensão de direitos é suspensa. Na Inglaterra, por exemplo, nós temos a cassação de passaporte para algumas hipóteses desse tipo. E se nós pensarmos que a Inglaterra é uma ilha, a cassação de passaporte é uma questão bastante relevante, né? Porque cassou o passaporte, tchau mesmo, né? Então, no futuro, talvez a forma seja essa, né? Na execução frustrada, que tenha limitação de direitos. Talvez dessa forma a nossa execução se torne mais efetiva. O professor Medina sustenta, né, que essa multa é um embrião, e mais para frente nós vamos ter também esses tipos de medida no processo de execução. Mas acredito eu que isso aqui ainda tem mais uns anos para amadurecer aí, antes que efetivamente se possa incluir em termos legislativos, né? De qualquer maneira, a primeira forma que nós temos de defesa do executado no cumprimento da sentença, nós sabemos, é a impugnação, né? Então, a impugnação veio para substituir a ideia dos embargos à execução fundada em título judicial.
judicial, e ela tem algum perfil, né, desses embargos. Alterou a natureza jurídica dela. Eu não tenho mais uma ação de embargos, né? O projeto, ou a exposição de motivos, né, da lei que alterou a execução, fala que o que eu tenho aqui é um incidente processual, tanto no cumprimento quanto na impugnação. Eu, particularmente, também já tive a oportunidade de sustentar que nós temos aqui um instituto híbrido entre o que é ação e o que é incidente processual. O que é ação, exercício de direito de ação e processo, ele tem uma natureza que me permite uma certa amplitude de atuação. Então, quando eu tenho um processo, eu tenho um procedimento mais rígido, eu tenho citação, eu tenho possibilidade ampla de defesa, a não ser que haja uma limitação legal, e daí por diante, né? Eu tenho sentença. Enquanto no incidente processual, normalmente eu não tenho nada disso, né? Eu não preciso respeitar o artigo 282 e 283, porque eu não tenho intenção inicial, tenho mero requerimento. E o incidente processual não se resolve mediante sentença, mas sim mediante uma decisão interlocutória. Mas o incidente processual ele é restrito. Na definição do professor Iscardes Fernandes, o incidente processual nada mais é do que um procedimento bastante condensado. Eu não falo bastante, eu falo condensado, mas acho que a gente pode acrescentar bastante. É um procedimento bastante condensado que eu vou encartar no bojo de um procedimento maior para resolver uma questão específica, para resolver uma questão incidente. Resolveu, passou em frente. E normalmente não há possibilidade de produção de provas, a não ser, né, naqueles incidentes previstos em lei, onde a própria lei me permite a produção de provas. Por isso que a princípio, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? No caso da chamada exceção de pré-executividade, no incidente de pré-executividade, eu não tenho possibilidade de produção de provas. Agora, o que eu tenho na impugnação não é isso, porque aqui eu tenho possibilidade, né? Então, o que se vê é que a nossa impugnação ela é um misto entre o que é processo e o que é incidente processual. É uma terceira categoria. Assim como nós tínhamos, né, a execução e a ação de conhecimento, e num determinado momento surgiu lá a ação monitória, que é um meio termo entre o processo de conhecimento e o processo de execução, né? Porque num eu preciso de título, no outro eu não preciso de título. Aqui eu preciso de alguma coisa, que é uma prova escrita, mas sem eficácia executiva. Então estou no meio termo. Também surgiu um meio termo agora. E esse meio termo é algo que se chama fase processual, que tem características tanto de processo quanto características de incidente processual. Características de incidente, porque eu não preciso de petição inicial, se inicia por requerimento. O procedimento é um procedimento um pouco mais simples e termina por decisão interlocutória. Tanto que o Código Expresso, né, salvo engano, 475H, né, não lembro agora, que fala que, não é no caso da liquidação, né, mas também é a mesma coisa, que o recurso cabido desta decisão é o agravo do instrumento. E é de instrumento mesmo, porque o agravo retido não pode ser proposto no processo de execução porque não há interesse, né, na proposta de agravo retido. Você tem que reiterar, eu vou reiterar em razões ou por razões. Essa vem lá no final, naquela sentença de extinção, daí já acabou a execução, então não há interesse neste recurso, por isso agravo o instrumento que é efetivamente correto. Mas, embora tenha essas características de incidente, também tem características de processo, porque permite dilação probatória eventual, né? Então nós temos um meio termo entre um e entre outro, né? E que me parece adequado se chamar de fase processual.
Há muita controvérsia a esse respeito. O próprio professor Dinamarca fala que continua sendo ação. Alguns sustentam que esta decisão que encerra, em que pesa a denominação, que fala o projeto tem natureza de sentença, portanto eu teria uma tal de apelação por instrumento, né? Eu acho engraçado como nós conseguimos criar coisas a partir do nada, né? Porque para mim uma apelação por instrumento é uma grava de instrumento. Ah, aquele bicho é bonitinho, hein? Olha que bicho bonitinho, ele ronrona, ele gosta de tomar leite, né? Ele gosta de brincar com bolinha de lã. Vem cá, pitbull. Não é, né? A natureza das coisas tem que ser observada. Se a apelação por instrumento eu faço diretamente ao tribunal, se forma um instrumento, a outra parte se manifesta, então não é apelação, é agravo mesmo, né? Mas o fato é que, independente destas divergências, né, eu tenho que me utilizar desta impugnação. O conteúdo vem expressamente previsto no artigo 475-L do Código de Processo, né? Se eu não ofertar, ocorre preclusão. Eu não posso alegar mais estas questões posteriormente. Só que há um problema aqui que nós vamos ver daqui a pouquinho, quando se trata de matéria de ordem pública, né? Porque daí essa ideia que eu não posso alegar mais posteriormente, ela fica um pouco prejudicada, né, em função de eu poder discutir aqui no futuro. Mas primeiro vamos ver um incidente de pré-executividade. Ainda com relação aqui à nossa impugnação, se questionou bastante sobre a condenação ao pagamento de honorários nela, né? Hoje me parece que está mais ou menos se aceitando a ideia de que deve ocorrer a condenação ao pagamento de honorários também aqui, né? Eu logo quando a lei entrou em vigor, eu tive a oportunidade de escrever um artigo que foi publicado na revista do IASC, onde eu sustentava que todas essas hipóteses deveriam ter condenação ao pagamento de honorários advocatícios, né? Até mesmo, já que nós estamos trabalhando com nudez, com sistemas híbridos, até mesmo num incidente de pré-executividade, hoje em dia me parece que seria mais justo, né, a possibilidade de fixação. Porque se o incidente trava a execução, extingue a execução, eu fixo honorários para que o execuente pague o executado. Mas se ele não é aceito, não fixa honorários? Toda vez que eu tiro o risco do processo, eu permito um abuso na utilização do processo. Isso nós conhecemos bem com a chamada justiça gratuita e ação de dano moral, né? Porque o sujeito, alguém olhou, ele espirrou, alguém deu risada porque ele espirrou, é o suficiente, né? Eu peço a condenação a 850 salários mínimos, né, no mínimo, dou o valor da causa lá embaixo e peço a justiça gratuita. Se eu perder, não perdi nada, mas se eu ganhar, eu fiz meu pé de meio, né? Estou tranquilo, né? Por quê? Porque nós tiramos o risco do processo. Então, quando você tira o risco do processo, você permite a utilização indevida, né? E aqui me parece que tem acontecido um pouco isso. Até bancos hoje se tem visto isso. Em vez de impugnar, o nego vem e entra com incidente de pré-executividade. Ele alega ali tudo o que ele alegaria na impugnação. Mas por que ele dá outra denominação? Porque se ele perder, ele não paga honorários. E aqui não, aqui está sendo inventado que já tem que pagar um honorário, né? Então, nessa hipótese, o que aparece conveniente é que o juiz aplique ali a fungibilidade e receba um incidente como impugnação, né? Bateu o olho, viu que aquilo lá tem essa estrutura de impugnação, receba o incidente como impugnação, né? Aí fecha a parte contrária, porque dá esse monitor, né? O que se vê normalmente é que não há recurso desta decisão e daí é incidente mesmo, né? Então traz novamente, evita esse tipo de manobra. Ainda com relação à execução, melhor dizendo, ao cumprimento da sentença, nós temos uma outra forma de defesa aqui, que é o 475P, né? Que fala sobre a competência.
Que outra forma de defesa, né? Antes da execução, ocorria sempre aonde era proferida a decisão. Agora não mais, né? Porque o parágrafo único deste 475-P fala que no caso do inciso segundo, o execuante poderá optar pelo juízo do local onde se encontram os bens ou pelo qual o homicídio foi executado. Então agora, onde ocorreu a execução, né? O local dos bens ou o domicílio. Só que se eu altero a competência, há-se novamente a possibilidade para exceção de competência. Então eu posso ter novamente aqui um momento em que vem uma forma de defesa prevista que é a exceção de competência. Porque se eu altero a regra de competência que já havia sido fixada, né, então eu vou observar este momento e é possível a interposição. Não podemos esquecer que nós temos uma regra da perpetuação da jurisdição, né, e no momento em que é recebida esta nova ou novo local da execução é que vai ser o momento em que vai ser levado em conta para a fixação da competência. Então se abre a possibilidade da exceção de incompetência aqui. E por fim, ainda com relação, embora eu vá pular, né, a defesa para tratar junto com a outra, né, eu acho que a gente já pode falar aqui naquela possibilidade de utilizar o 745A, né, se é possível ou não aqui no cumprimento da sentença, eu utilizar aquele instituto, aquele benefício do 475A, né, que eu costumo chamar de inovação unilateral, né, embora não exista inovação unilateral, mas ali, né, a possibilidade da parte vir a juízo e fazer o parcelamento independentemente da anuência da parte contrária. Esse artigo é interessante, ele ficou um pouco mutilado, né? Dá bem para perceber a mutilação dele nas alterações que ele teve, porque ele fala lá 30% de entradas, 6 prestações iguais sucessivas com dúvida e correção. Dá para perceber bem pelo seguinte, que não era 30%, era 40%. No projeto, quando se discutiu, o que se falava, né, ou se chegou ao valor de 40% de 6 prestações iguais de 10%. Eu não sei aonde foi no meio, lá no caminho do projeto no Congresso, que dos 40% reduziu para 30%. Mas manteve, né? Então deu um valor quebrado, né? Mas dá para perceber bem, né, que as reformas, é interessante, gente, nem sempre nós temos a reforma ideal, nós temos a reforma possível, né? Por que nós tivemos 4 reformas no agrário? Porque o professor de processo gosta de vender livro, né? Também, né? Mas não é só isso, né? É porque uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível. Muita coisa não passa politicamente. O próprio projeto da execução vinha junto à execução contra a fazenda. Se não fosse retirado, nós estávamos no projeto antigo até hoje, porque não ia passar. Então, aqui aconteceu isso. No meio, nesse transcurso, nesse caminho do projeto, foi alterado, né? De qualquer maneira, me parece que deve se aplicar também à execução ou ao cumprimento de sentença, né? Há quem diga que não é possível com um aspecto terminológico, ela fala em embargos, né? E aqui não tem embargos. O próprio professor Aras fala, não, que aqui já houve a possibilidade de pagamento e daí por diante, né? Então não há mais o porquê. De qualquer maneira, me parece que resolver a questão aqui com 30% de 6 vezes é menos custoso do que tocar esse cumprimento da sentença, né, na forma como nós vemos aí na prática, né? Eu acho que o processo ele deve ser observado muito no momento que nós vivemos, né? Sempre procurei fazer isso. Se nós tivéssemos um momento ideal, talvez eu sustentasse que não seria possível, né, a aplicação. Por esses fundamentos mesmo, que falam do professorado e outros. Mas, no momento que nós vivemos, nós não podemos fechar os olhos para a realidade, né? Todos nós conhecemos qual é a realidade do dia a dia, pelo menos aqui no estado de São Paulo.
me parece muito melhor solucionar uma execução aqui, utilizando esse instituto, do que aquele se perpetuar por 1, 2, 5 anos, né? Em brigas intermináveis, alegações infundadas, e de qualquer forma tem que se dar a oportunidade a outra parte manifestar, e por diante. Então parece que aqui se põe termo, que a outra parte vem, e a partir do momento que ele vem, ele abre a mão de ofertar defesa. Né? Então, se ele abre a mão expressamente de ofertar defesa, eu tenho ali uma possibilidade ou de solução de plano, ou pelo menos de reduzir desde logo em 30% a dívida, né? E continuar com o valor inferior sem possibilidade de outros incidentes. Então, na nossa realidade hoje, me parece interessante aplicar também aqui. Muito bem, vamos passar então para a defesa na execução do título extrajudicial, né? Que se faz mediante embargos, que vem previsto lá no artigo 736, ou pelo menos, a princípio, mediante embargos, do 736 até o 747 do Código de Processo Civil. Embargos não é um termo unívoco, né? Ou seja, tem apenas um significado. Toda ciência, ela se preza por ter um nome para cada fenômeno. Tanto que eu tenho lá, uma determinada planta, ela tem aquele nome, um determinado animal, tem seu nome científico. Se eu falar lá, por exemplo, cannabis sativa L, é maconha. Não tem outra coisa, só pode ser a maconha. Né? É o nome científico. Mas na ciência do direito, nós não costumamos prezar por essa precisão. Então, embargos tem muitos sentidos. Acho que foi o professor Egas, no Luiz Aragão, muito tempo fez um levantamento e encontrou 20, mas isso há muito tempo, e nem isso os embargos não decorrem. Ele fez um levantamento e encontrou, se não me engano, 22 ou 23 acepções para a palavra embargos no direito. Agora, embargos é embaraço, criar embaraço. Daí a denominação desembargador, né? Desembargador é aquele que desembaraça, porque des é o prefixo negativo. Logo, em tese, o desembargador é aquele que resolve os casos mais complicados, mais intrincados. É daí que vem a denominação, né? Aquele que desembaraça. Então, os meus embargos nada mais são do que me opor aqui a esta execução. Estes embargos, houve uma polêmica muito grande, já no Código de Defesa original, qual era a natureza deles, né? Primeiro falaram que era defesa, depois veio o professor Humberto falou, não, isso aqui tem natureza de reconvenção, até que, por conta de um voto do então ministro Marcelo Barros Santos, um voto muito bonito, aliás, se fixou o entendimento que tem natureza de ação e incidente. Mas o fato de eu falar que é ação e incidente não descaracteriza o seu caráter de defesa. Tá? Eu posso utilizar um instrumento para atacar, mas posso utilizar o mesmo instrumento para me defender. Né? Então, se eu tenho uma luta de espada, eu tenho certos movimentos que eu utilizo para atacar e tenho outros movimentos que eu utilizo para a defesa. É o mesmo instrumento. A ação também. Enquanto o exercício de mediação pode ser considerado, então, desta forma, como um instrumento, eu posso utilizá-lo tanto para atacar, e daí ele tem algumas características, como posso utilizá-lo para me defender. É por isso que esta ação, os embargos, se fala ação incidente, porque só tem razão de ser a partir do momento em que há um processo na qual ele vai incidir, que é o processo de execução, tem natureza de ação, mas caráter de defesa. É importante a gente ter em mente isso, né? Por quê? Porque se tem natureza de ação, que não acontece lá, no caso da ação, como nós temos, se aqui tem natureza de ação, eu tenho que seguir requisitos 282, 283, processo, procedimento, tem que ter sentença, né? Tem que ter
mas tem que ter também requisitos específicos, e que aqui nós sabemos que hoje em dia os requisitos específicos são a liquidez que eu tenho que juntar a planilha do cálculo, e se eu alegar excesso de execução, obrigatoriamente, né, o valor e a planilha do cálculo. Logo, né, tem essa natureza de ação, então o juiz vai fazer juízo da admissibilidade, cabe, não cabe, daí por diante. Mas tem o caráter de defesa. O caráter de defesa é importante pelo seguinte, que tudo que tem caráter de defesa segue a regra geral do artigo 300 do Código de Processo, que é o princípio da eventualidade. Tem que alegar tudo nesse momento, senão não teria possibilidade de alegar posteriormente. Então, se eu tenho uma matéria de conteúdo, não uma matéria formal, e eu não alegar agora, eu não posso alegar depois. Assim como aconteceu lá no caso da impugnação. A preclusão. Dentro do processo, vejam bem, preclusão, né? Por isso que hoje em dia se fala que é possível alegar algumas matérias em ação autônoma, chamada defesa fora do processo de defesa interlocutória. Isso vai morrer se passar o projeto, porque no projeto, né, ele estende, deixa de ser preclusão, ele estende aqui esse princípio de eventualidade para fora. Se eu não alegar aqui, também não posso procuração posteriormente. O que me parece que é o correto, né, para tentar acabar com essa situação que nós temos no dia a dia, desse abuso de defesa. De qualquer maneira, então eu tenho natureza de ação, o caráter de defesa, mas nós tivemos algumas inovações importantes aqui nos embargos, né, daquele perfil que nós tínhamos anteriormente. E parece que a inovação, pelo menos a mim, né, parece a mais importante delas, é a oportunidade do juiz decidir os embargos de plano, né, rejeitar de plano os embargos. Então, se a gente pegar aqui o artigo 739, ele fala: o juiz rejeitará unanimemente os embargos. Quando intempestivos, até aí, nenhum problema, já existe essa possibilidade antes. Quando inepta a ficção, também nenhum problema, né? Já existia antes, e isso reforça o caráter da natureza de ação que fala em intenção inicial. Mas depois, ó, quando manifestamente protelatórios, não é novidade o juiz poder interferir uma inicial com julgamento de mérito de plano. Isso já era possível desde a entrada em vigor do Código de 73 para a estrutura que nós tínhamos. Bastava, por exemplo, o juiz deparar com uma prescrição de direito não patrimonial. Porque na época o juiz não poderia declarar de ofício a prescrição de direitos patrimoniais, mas podia declarar a prescrição de direitos não patrimoniais, né? Então, se ele deparava de ofício com aquela situação, ele recebia inicial, o que ele fazia? Ele indeferia a petição inicial por conta da prescrição. E prescrição, na fórmula de 269, é mérito. Logo, ele indeferia a inicial com solução de mérito. Só que era um casinho específico, um aqui, outro acolá, e daí por diante, né? Mas esta ideia veio se ampliando e veio em bom momento para os embargos, né? E quando ele fala que o juiz pode rejeitar liminarmente os embargos manifestamente protelatórios, tome cuidado toda vez que a lei qualificada adjetivar. Ela não fala embargos protelatórios, ela fala embargos manifestamente protelatórios, né? Ou seja, aquele que pode se perceber de plano, né? Intuitivamente. Estes, o juiz vai rejeitar de plano com decisão de mérito. Porque se ele fala os embargos são protelatórios, é porque ele está analisando as razões e está considerando as razões protelatórias. E mais, né? Está atrelada à multa. Se por um acaso ele rejeita liminarmente, porque são protelatórios, ele deve aplicar a pena de multa, né? Então o sujeito entra, hoje tem que se pensar muito, né? Que se for utilizar realmente da forma como é possível e como deve ser utilizado, o sujeito tem que pensar muito para fazer isso, né? Para vingar e alegar qualquer coisa que sabe que não tem fundamento ou não, né? Por quê? O juiz pode cravar 20% de honorário sobre o valor dos embargos, que pode atingir o total da execução, e mais 20% de multa, dá 40%.
por um indeferimento, 40% da dívida no valor de hoje, né? Só se o sujeito não tiver bens, porque a execução é patrimonial, né? Um dos princípios da execução é que a atividade executiva é patrimonial. Então, se ele não tiver bens, não tem o que fazer, né? Daí ele pode dever até 20, 30, 50 vezes mais, que ele não vai pagar mesmo. Mas tem que se pensar muito para propor, né? Mas essa me parece que foi uma inovação excelente. Porque antes a gente recebia os embargos protelatórios e tinha que dar oportunidade a outra parte se manifestar para só depois falar os embargos são protelatórios, quando era manifestamente protelatório, né? Então me parece que foi excelente essa possibilidade para cortar aqui desde logo a estatuação. E tanto me parece que isso surtiu efeito que no projeto nós temos a possibilidade agora de redução da demanda dentro do processo de conhecimento de plano, né? Se passar da forma como está, porque também não sabemos se vai passar da forma como está, salvo engano, a partir da semana que vem abre a possibilidade para a gente fazer observações pela internet, né? Pelo menos a notícia que eu tive é que a Câmara vai abrir para todos nós. Quem quiser fazer, dar um temperinho, jogar um temperinho lá no código do processo, né? Acho que aqui deve alterar por isso, deve alterar por aquilo, né? Deve jogar, né? Não sei se vai ser. Não sei se vai ser lido, né? Mas, né, fazemos a nossa parte, né? Algumas questões de ordem prática, né? Nós trabalhamos, nós temos o dia a dia. Tem muita coisa que nós sentimos que os outros não sentem, né? Por exemplo, outro dia, eu conversando com a professora Tereza, né? Eu falei para ela, olha, eu acho que aqui tem que fazer o seguinte, o processo não tem que ficar arquivado. Porque ele não gasta de dinheiro para arquivar o processo, é o fim do mundo. O processo é do interesse da parte. Terminou o processo, deixa lá 6 meses. Se a parte não vier para buscar, incinera. Não, tem que manter aquele arquivo monstruoso, uma execução fiscal de 1999, quitada, para só incinerar depois de 5 anos. Ou uma cobrança de condomínio que vai ficar guardada lá o resto da vida. Para quê? Se a parte tiver muito processo, muito, ela tem meia dúzia que ela guarda no cantinho do armário e não gasta nada com isso, né? E nós não ficamos guardando, gastando dinheiro. No interior não tem como guardar, né? Eu fui juiz da fazenda no interior, eu tinha um container para guardar a execução. Fora o arquivo, tinha um container, né? Ficava numa vaga do estacionamento cheio de execução municipal, né? Quer dizer, é um despropósito isso, e são questões de ordem prática. Eu falo, puxa, mas a gente não conhece essa problemática. Não, realmente, quem não vive o problema não conhece, mas quem nunca prendeu o dedo na porta não sabe a dor que é prender o dedo na porta mesmo. Agora quem já aprendeu sabe, né? É o nosso caso. Nós sabemos o trabalho que dá guardar tudo isso a troco de nada, para ficar alimentando traça, rato, né? E daí por diante, né? Então, eu acho que nós devemos contribuir sim. Aqueles que tiverem essas ideias, que me parecem algumas ideias práticas, evidentemente de ordem prática, teórica também, devem contribuir. Ah, não vai nem ser lido, paciência. Muitas vezes a gente faz alguma coisa que não é, mas pelo menos você fez, né? Deixa documentado, né? Pelo menos falam, eu falei na época, né? Que eu disse é o que mais dói, né? Quando a minha mulher chega para mim e fala, não te disse? Eu falei, para você não falei, né? Daí eu tenho que falar aquela frase que ela disse que é música do você tinha razão. É êxtase, né? Quando ela ouve essa frase, né? Mas retomando aqui, me parece que essa realmente foi aí, talvez, a alteração mais substancial, né? Nos embargos. E também a questão de eu apresentar a memória de cálculo, né? Quando eu alego excesso de execução. Há uma tendência no processo civil como um todo em vedar defesas infundadas, defesas genéricas, né? Isso começou, se a gente for observar,
lá na ação de consignação e pagamento, e no caso da defesa da ação de consignação e pagamento, se fala que eu só posso alegar excesso de execução quando eu indicar o valor correto. E isso veio se ampliando, né, para outros tipos de processo, veio para o cumprimento, veio para a execução por quantia, e a tendência, né, aí se vê uma tendência, né, dentro do processo, e a tendência é que se amplie para tudo, né. Uma das sugestões que eu fiz, que não foi lida, né, é que o pedido seja sempre específico, matando a liquidação de sentença, acabar com a liquidação de sentença, né? Aliás, isso também é uma tendência, né? Sabe por quê? Se vocês pegarem a liquidação de sentença, vocês vão ver que no começo eu podia liquidar qualquer coisa, desde que fosse genérico, que permitisse aquelas impostos 286, eu podia entrar e depois liquidar. Daí vem a Lei 9.099, e nós sabemos que na Lei 9.099 não existe sentença líquida, é vedado. Mesmo que a parte faça um pedido genérico, eu tenho que dar sentença líquida, portanto matou a liquidação aqui. E agora veio, na parte relativa à liquidação, parágrafo 3º do 4.775 A ou B, não lembro agora, ele fala que nos casos do procedimento sumário, e daí se refere a acidente de veículo, seguro de acidente de veículo, é vedado ao juiz sentença líquida. Ou seja, cada vez mais eu estou limitando, né? Até que vai chegar uma hora que nós não veremos mais. O que me parece interessantíssimo, né? Na Itália, inclusive, funciona assim. Na Itália não existe liquidação de sentença. Você fala, bom, mas como é que faz, né? Se tiver uma sentença líquida? Não tem sentença líquida. Toda sentença é líquida. Tem que ser líquida, né? Só que aí aumenta a responsabilidade do advogado também, né? Que foi, não se apercebeu. Você vê como as mudanças não são percebidas, né? Os advogados não se aperceberam a importância aqui. Por quê? Porque quando eu entro com uma ação de alimentos e eu não provo os valores, na falta de melhores elementos, fixo em 1/3 do salário mínimo para o juiz. Só que no dia seguinte, se eu soubesse que o cara está trabalhando em tal lugar e ganhando X, eu posso entrar com uma ação para rever este valor. Mas no rito sumário não posso. Então bateu, o sujeito estava com o veículo, bêbado, subiu na calçada, atropelou a moça que estava no ponto de ônibus. Ela vai ter que fazer 10 cirurgias plásticas reparadoras, ela vai ter que fazer tratamento de fisioterapia, ela vai ter que fazer outros tratamentos e por diante. É rito sumário. Se é rito sumário, a decisão tem que ser líquida. Eu não posso ultrapassar aquilo que foi pleiteado, porque eu estou vinculado àquilo que foi pedido. Então, se não tiver prova dos valores que vai ser gasto, o que o juiz vai fazer? Vai fixar o valor, só que aí transita em julgado, não é que meus alimentos. Aí tchau mesmo. Se eu precisar mais depois, se eu precisar em vez de 5 cirurgias reparadoras fazer 15, tchau mesmo, depois tem julgado. Então, foi uma alteração pequena que, na verdade, ela é relevantíssima, né? E esta aqui me parece também, né? Porque agora não posso mais ficar falando juros extorsivos, exorbitantes, taxas indevidas, aonde, né? Aonde está isso? Tem que apontar os valores, né? E isso, a tendência é se ampliar para todos os tipos de ações, inclusive aquelas iniciais de revisão do contrato bancário, né? O sujeito entra, pede isso, pede aquilo, a metralhadora de pedidos, né? Tem do A até o X de pedidos. Só que ele não diz onde está, né? E ainda tem mais um problema, o perito é perito. A prova pericial incide sobre fatos controvertidos, técnicos. O perito não é garimpeiro de legalidade. Então, a rigor, você desvirtua a perícia quando você não tem um campo específico para a atuação do perito. Se alguém quer garimpar a ilegalidade, quem tem que garimpar é a parte antes de entrar.
E depois sim o perito vai falar sobre o fato. Em tese, se eu não tiver um fato específico, eu não posso nem produzir prova pericial, porque não tem um objeto delimitado. Né? Muito bem, mas essas me parecem aqui seriam as alterações mais relevantes. Nós temos também os embargos de segunda fase, previstos aqui, né? Que guardam aí a mesma estrutura. Nós temos embargos de segunda fase, segundo embargos à adjudicação, à amarração, e agora também embargos à alienação por iniciativa particular. Né? Não teve uma grande alteração do que era e do que é agora. Os embargos devedores são uma ação que tem por finalidade de desconstituir o título ou a execução, né, por definição, e esses embargos são uma ação incidente que tem por finalidade de desconstituir o ato de alienação de bens, seja lá qual for este ato. Né? Então, nessas três modalidades eu posso propor a desconstituição. Não podemos esquecer que tem natureza de ação. Talvez uma dúvida que surja aqui é com relação à legitimidade, né? Quem é sujeito ativo para propor embargos de segunda fase? Sempre o responsável executivo, que pode ser a parte ou um terceiro no processo. Se é que o responsável executivo pode ser qualificado como terceiro. O professor Fazalar diz que não, né? Ele sofre as consequências da execução. Então, se eu tenho lá alguém que deu um imóvel em hipoteca como garantia, né? E este imóvel foi objeto de alienação, por exemplo, tanto ele quanto o devedor podem ser sujeitos ativos. Basta eu sofrer um decréscimo do meu patrimônio. Qualificá-lo como terceiro ou como responsável executivo secundário ou primário, aí a questão só técnica, doutrinária, talvez não tenha caso. Mas quem sofreu a diminuição pode entrar, né? Só que se eu desfaço o negócio, tem coisas que não há como desfazer apenas para um, né? Por exemplo, anulação de casamento. Tem como anular o processo para o marido e não anular para a mulher? Ou vice-versa? Não tem. O anulo dos dois, ou não anulo para nenhum. Então aí nós temos uma hipótese, né, de litisconsórcio unitário e necessário ao mesmo tempo, né? O litisconsórcio será necessário por força de lei, quando a lei determina, por exemplo, o uso capião, que fala que todos têm que participar, todos vizinhos, confrontantes, tal, ou por força da natureza da relação jurídica, quando eu não posso desfazer o ato apenas para um, tenho que fazer para o outro. É o caso aqui, né? Porque se eu for desfazer a alienação, tanto a rematante quanto o exequente estarão sendo atingidos, então serão sujeitos passivos no processo. Muitas vezes, né, não se vê essa correspondência na prática, né? Às vezes fica apenas um, às vezes fica apenas outro, né? De qualquer maneira, né, tecnicamente seremos por conta de se tratar de litisconsórcio necessário e unitário. Este prazo para interpor aqui, diz a doutrina, né, agora de 5 dias, é prazo decadencial. E uma outra questão relevante diz respeito à revelia, né? Que lá na impugnação nos embargos, é possível a aplicação da revelia? Até mas eu tenho duas presunções, uma contrária à outra. Eu tenho a presunção decorrente do título e a presunção da revelia. Então, se eu tenho duas presunções, eu vou fazer uma ponderação entre elas, né? Então, se o sujeito entra com uma ação, por exemplo, um embargo, uma execução, dizendo, olha, este título aqui eu assinei porque eu fui abduzido, e em função de ter sido abduzido, eu acabei saindo aí com uma mania de assinar títulos executivos. E eu fui lá e assinei esse título, e agora ele está executando. E alegar isso nos embargos, e o embargado revela. O que vai valer? A presunção do título ou a presunção da revelia? Vai valer a presunção do título, porque o juiz vai fazer uma ponderação entre, né, os fatos que estão sendo alegados, a verossimilhança, né, vai ver que não tem verossimilhança nenhuma, vai valer a presunção do título. Mas existem hipóteses que acontecem o contrário, né? Quer dizer, fala, esse título foi emitido indevidamente porque houve atenuação
devolução do produto, né, e junta lá o recibo, né, de devolução assinado pela parte, o aviso de recebimento, seja lá qual for o documento. E a revelia? Qual é a presunção que vai preponderar? A presunção da revelia, né? Então, hoje em dia, há que se fazer uma ponderação desses critérios. Não é mais possível fazer como fazia antigamente, falar, não cabe porque eu tenho a presunção do tipo, né? Não, isso aí acontece que nem no caso da revelia mesmo, né? O professor Marcato, eu não sei mais se ele faz isso hoje, mas antigamente ele dava um exemplo interessante sobre revelia. Ele contava a história do Peri. Vocês já ouviram a história do Peri? O Peri era um índio que vivia lá no Xingu, né? E foi um padre fazer uma catequese lá e catequizou apenas um índio. Daí ele chegou para esse índio e falou, olha, amanhã eu vou embora, tal, se você quiser eu posso te batizar e as portas do céu estarão abertas para você. Daí o índio falou, não, eu quero. Falei, tá bom, aí eu te batizo o Peri. Eu falei, bom, Peri, eu estou indo embora, só que olha, começa a quaresma agora. Então você também tem certas obrigações, você não pode comer carne, né? Você não pode comer excesso, não, tá bom, foi. Passou 3 dias, ele estava muito feliz, né? Choveu, deu uma enchente, né? E daí, vocês sabem, quando dá enchente não dá peixe, né? Alagou também, porta, não tinha o que comer, a comida foi acabando, foi rareando, eu fiquei com fome, e a fome aumentando, passa 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, eu peguei roxo de fome, né? Até que ele viu uma capivara. Né? Ele puxou o arco e a flecha e pá, bateu a capivara. Daí ele chegou perto, olhou para ela e falou assim, eu te batizo peixe. Então a revelia era assim, né? Transformava o preto no branco, né? Transformava as coisas. Quando o código entrou em vigor, né, a revelia que deriva do sistema alemão austríaco era muito rígida, hoje não é mais. Hoje ela admite, né, não só admite, como exige que se faça uma ponderação, né? Afinal de contas, não é porque não houve impugnação que o juiz vai falar, não, esse Fusca 78 vale R$800 mil. Não vale isso. Pode até ser chapa preta, né, colecionador, mas não vale R$800 mil. Então a revelia não transforma algo inexistente num fato verdadeiro. E aqui também há que ser feita essas ponderações. E aqui também, né, no caso desses embargos de segunda fase, né, eventualmente quando há revelia, há que ser observado aqui se é o caso ou não, né. E agora há uma outra possibilidade, que é a possibilidade de desistência, né, que me parece bem boa hora também, né. O sujeito vem, arremata, dá problema. Qual que é a vontade que ele tem? Né? Cair fora, né? Então parece que a lei foi sábia, né? Senão é aquela história, né? Ele compra da zebra. Aí minha mulher fala, não te disse que não era pra você comprar? Não te disse. Você pegou a economia, comprou e agora, né? Então isso é uma tortura para ele, né? Então a lei foi sábia em permitir, né, a reversão do ato. Tá? Bom, passando agora, deixa eu ver aqui o meu horário, senão, né? Vou falar um pouquinho sobre o incidente de pré-executividade, só para a gente encerrar, né, essa parte relativa à defesa. Eu não vou falar sobre a chamada, nós temos a defesa chamada defesa heterotópica, né, que é aquela que é feita mediante ações autônomas, mandado de segurança, ação declaratória, diante, né. Isso, por enquanto, é sempre possível, enquanto não vier o código novo, né. Mas se eu vou falar aqui sobre mandado de segurança, eu vou ter mais, né, não sei quanto tempo para falar sobre isso, então não vou abordar, né, só fazer uma menção que é possível, né, assim nós podemos terminar até 3h30 e sair para o almoço tranquilamente, né. Mas então, nós temos aqui o chamada exceção de pré-executividade, conhecida exceção de pré-executividade, né, que surgiu pela primeira vez
por conta do chamado caso Manesin, que era uma tecelagem, e começaram a emitir muitos títulos dessa tecelagem. Daí eles foram buscar um parecer com o professor Pontes de Miranda. Tem uma obra dele que chama 10 anos de pareceres, onde tem esse parecer, né? E daí numa parte desse parecer ele fala o seguinte: quando se pede ao juiz que se execute a dívida, exercício das pretensões pré-processual e processual à execução, tem o juiz de examinar se o título é executivo, seja judicial, seja extrajudicial. Se alguém pretende, ou melhor dizendo, se alguém entende que pode cobrar dívida que consta de instrumento público ou particular assinado pelo devedor por duas testemunhas, o demandado, dentro de 24 horas, argue que o instrumento público é falso, ou de que sua assinatura ou de alguma testemunha é falsa, tem o juiz de apreciar o caso antes de ter o devedor pagar ou sofrer penhora. Uma vez que houve alegação que importa oposição de exceção pré-processual ou processual, o juiz tem que examinar a espécie o caso para que não cometa arbitrariedade e penhorar bens de quem não estava exposto à ação executiva. Foi aqui que começou, né, essa pretensão pré-processual. Nada mais disse o professor Pontes de Miranda o seguinte: antes de receber e processar a execução, tem que se observar se essa execução é viável. E se eu tiver uma execução sem título? Está executando um cheque. Opa, mas o cheque não tem assinatura. Está em branco o cheque. Mesmo assim, ele vai penhorar bens na época, né? Ele ia penhorar bens e daí por diante, né? Então, baseado nisso e numa doutrina portuguesa já mais antiga, chamada das execuções injustas, surgiu a possibilidade de defesa, né, independentemente dos embargos, que antigamente era desconhecida. Eu me recordo bem disso pelo seguinte: na defesa da minha dissertação no mestrado, um dos examinadores era o professor Ronaldo Armelin. Ele me perguntou se eu sabia o que era exceção de pré-executividade. E eu falei que ele tinha visto duas naquele momento. Isso aí aconteceu em 1900, né? Aqui não tem letra. Isso aconteceu em 92. Eu fiz mestrado em 92. Ano que vem faz 20 anos, né? E ele me perguntou, eu falei, conheci, expliquei o que era, eu falei que eu tinha visto uma, ou duas, melhor dizendo. Poxa, 20 anos. Hoje nós temos duas por processo, talvez, não mais, né? Mais 20 anos para nós é muito, mas para o Instituto Jurídico não é nada. Não é nada. Nós estamos cheios de institutos aí que tem 2000 anos, né? Eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre a responsabilidade por demora no processo, então eu fui estudar um pouco de responsabilidade civil, né, para poder fazer um histórico que eu queria ver. E por um acaso, eu estava com outro estudo da maneira, eu estava analisando uma questão relativa ao direito na antiguidade. E fui bater lá no Código de Hammurabi, que ele tem agora 5.000 anos, mais ou menos, né? Vocês acreditam que tem um artigo lá que fala o seguinte: aquele que tiver os seus pertences, é mais ou menos isso, tiver os seus pertences furtados, e a autoridade, não eu falo autoridade, mas dá para entender que a autoridade não é prefeito também, é administrador, eu não lembro qual é o termo, e a autoridade e os seus assistentes não encontrarem o furtador, aquilo que foi alegado terá que ser pago pela autoridade. Sabe o que é isso? Responsabilidade objetiva do Estado pelo furto praticado, por não ter apurado, como foi feito isso, 5.000 anos. Tem um artigo específico sobre isso. Tá certo que se ele mentir sobre os bens, vão cortar a língua dele fora, no artigo seguinte, né? Mas nós temos institutos antiquíssimos, né? Então 20 anos não é nada no instituto. E de lá para cá vocês estão vendo como se desenvolveu, né? Por quê? Porque daí veio ampliando, chegou num determinado momento, houve a alegação de que o nome estava errado. O professor Nelson Neves falou: o nome está errado.
Exceção traz íncita a ideia de disponibilidade do direito. E aqui não há disponibilidade porque a matéria é de ordem pública. Portanto, precisamos chamar de objeção de presentitividade. Daí começaram a utilizar os dois nomes. Daí veio o professor Shimura e falou o seguinte: olha, existem os dois. E mais os embargos. Se eu entrar com uma mera petição em matéria de ordem pública, nesta hipótese, eu tenho objeção de presentitividade. Se eu entrar com matéria que não é de ordem pública, mas eu trouxer prova suficiente, eu tenho uma exceção de presentitividade. Tanto numa quanto outra, eu não posso produzir prova, a não ser prova documental pré-constituída, como acontece no mandado de segurança. Se for caso de produção de prova, daí eu concluo os embargos. Não é possível nenhuma nenhuma. Na verdade, não é o conteúdo que importa, é a maneira pela qual o juiz pode apreciar. Se o juiz pode fazer de plano cognição exaudiente, ou seja, pode de plano chegar próximo à certeza, não precisa de produção de prova, daí eu tenho objeção ou exceção. Se precisa de produção de prova, somos embargos. Por isso que eu prefiro, eu falei aqui para vocês, incidente de presentitividade, porque isso já dá a natureza jurídica do que é isso aqui, né? Se a natureza dele não permite a produção de prova, então realmente ele é um incidente. Então, um incidente de presentitividade propriamente dito, eu entro, o juiz faz juízo de admissibilidade. Se ele pode rejeitar os embargos pelo conteúdo, ele pode rejeitar a exceção pelo conteúdo. Não é verdade? Se a exceção é menos que os embargos que tem natureza de ação, então o juiz faz juízo de admissibilidade. E se rejeitar, eu acho que deve aplicar a penalidade que vem prevista para os embargos. A multa prevista vai lá. Embora alguns polícias falam, não pode, porque como é multa, tem que ter um tipo específico, eu encaixo no tipo. Mas se no mais se aplica, porque nesse que ao menos não vai se aplicar, né? Então parece que é plenamente possível. Tá? Se ele recebe um incidente, ele determina que a outra parte se manifeste. Porque eu tenho o princípio contraditório, a necessidade de manifestação, né? O contraditório, ele se realiza na ação, informação, possibilidade de reação e participação. Então tem que ter a oportunidade da outra parte se manifestar. Não tem prazo. Se não tem prazo, nós vamos para a teoria geral dos prazos, né? Então, os dois princípios informativos principais da teoria geral dos prazos são brevidade e utilidade. O mais breve possível, desde que alcance a finalidade. Me parece que não pode ultrapassar o prazo de embargos, prazo de 15 dias, né? Porque se os embargos são mais amplos, inclusive permitem a produção de prova, o incidente é mais restrito, então parece que não pode ultrapassar esse prazo de 15 dias. A outra parte se manifesta e o juiz decide de plano, não há possibilidade de produção de prova. Se houver necessidade de produção de prova, é nos embargos. Tá? Como é um incidente no perfil que nós temos atualmente, né? Quando veio a alteração do processo de execução, se falava agora não tem mais exceção para executividade, continua tendo, né? Porque antes ele se servia para permitir que eu me defendesse sem penhora. E agora eu posso não ter penhora na execução do título extrajudicial para ofertar embargos, né? Isso não quer dizer que ele deixou de existir. E ele vai continuar existindo. Na reforma do processo de execução havia um artigo específico sobre o incidente, que foi retirado. E até o argumento para retirar foi um argumento que eu achei bastante pitoresco. Falei, não, vamos retirar porque está funcionando tão bem, então não vamos mexer nele, né? Eu achei pitoresco, por quê? Porque tinha muita coisa que precisava ser resolvida, né? Se suspendia, se não suspendia o processo, dava uma estrutura, né? De qualquer forma foi retirado a alteração. Mas no Código Novo ele vem, né? Principalmente, embora não venha com essa denominação, no mesmo momento, né? Pelo menos no original, depois do Senado eu não cheguei a examinar inteirinho ainda, então não sei se houve alteração da denominação. Ele vem porque nós não vamos mais ter impugnação, viu? Se passar o Código da Forma K, mata a impugnação, não vai mais ter defesa de impugnação, mas eu posso alegar por mera petição. Essa mera petição que vai ser?
mas sem incidente para executividade, né? E são as mesmas matérias, né? Tanto matéria de ordem formal, tanto aquelas matérias do conteúdo posteriores à decisão. Imputação, restrição, aí por diante, né? Então, ele vai continuar existindo, tá? O problema do incidente hoje, me parece, só para encerrar, porque eu ultrapassei o meu tempo aqui, né? O problema do incidente é a sua concomitância com outras ações, os embargos principalmente, né? Então propõe embargos e propõe incidente. Como que fica isso, né? Se eu proponho os embargos, depois eu posso propor incidente, discutir a mesma matéria? Depende. Se for matéria de ordem pública, eu posso discutir a qualquer momento. Se eu entrei com embargos e não aleguei esta matéria nos embargos, eu posso alegar posteriormente incidente. Só que eu não aleguei na primeira oportunidade que me quebrei fazendo os autos. Portanto, eu vou pagar custas e despesas processuais e perco o direito a recebimento de honorários. Mas se for matéria de conteúdo, como os embargos e como a impugnação tem natureza de defesa, portanto, estão subsumidas ao princípio do artigo 300 da eventualidade, eu não posso alegar posteriormente. Ocorreu preclusão, né? Então, é possível o incidente posteriormente? Se for matéria de ordem formal que não tenha sido discutida, porque se a matéria de ordem formal já foi discutida e afastada, também não posso discuti-la novamente. E se eu entro com incidente antes, é possível embargos ou impugnação depois, dentro do prazo, logicamente, né? Também vale a mesma coisa, né? Se for matéria de ordem formal, sim, mas daí eu não vou poder alegar nada que diz respeito ao mérito, à satisfação ou não da obrigação. Mas matéria de ordem formal mas, como eu não aleguei antes, também vou sofrer essa penalidade. É aquela hipótese que a pessoa ganha, né? Mas mesmo assim vai ser condenada como litigante de má-fé pela sua atuação no processo. Não há como o juiz deixar de declarar muitas vezes, porque se trata de uma nulidade, uma nulidade absoluta, né? E, portanto, em certa medida, ou para alguns, né? Que a gente diz que não é insuperável. Se ele não atingiu a finalidade, é insuperável mesmo, tá? Bom, eu tinha muito mais coisa a falar para vocês aqui, mas o tempo não me permite, né? Eu acho que eu trouxe um panorama geral das formas de defesa, né? Agradeço aí a participação de todos e fico à disposição para eventuais questões aqui para a gente debater mais um pouco esse tema. Muito obrigado. Vou declarar de ofício essa prescrição. Após, né, ou no curso da execução, eu tenho chamado a prescrição intercorrente, né? A prescrição intercorrente foi uma criação doutrinária, né, que surgiu porque não se justifica em qualquer situação, em tese, eu tenho a perpetuação daquela situação. Então, a prescrição intercorrente, ela é permitida, o prazo dela é o prazo do título, né? E ela deve ser contada a partir do momento que há paralisação. Entendida esta paralisação, no sentido de que simplesmente se eu pedir o desarquivamento e arquivar de novo, não interrompe a prescrição intercorrente. Interrompe a prescrição intercorrente é um ato efetivo na procura de bens com a finalidade de satisfazer a execução, tá? É possível a aplicação e parece que o juiz pode declarar de ofício, sim, tá? A partir do momento que houve a alteração do 219, que diz que agora o juiz de ofício pode declarar a prescrição mesmo de direitos patrimoniais, né? E parece que é plenamente possível. Eu até vou lhe confessar uma coisa, tá? Nessa mesma época que eu tinha um convênio lá na Barra da Fazenda, eu era juiz na Araraquara na época, né? Eu tinha 50 e poucas mil execuções fiscais. Eu mandei abrir o convênio e levantar o que tinha prescrição intercorrente. Deu mais ou menos 17 mil. Daí eu fiz uma sentença com base lá no 285A, né, demanda substitutiva, de 60 em 60, porque cabia 60 na caixa de arquivo, né? Ou seja, assim, que cabia 60.
Então modificava só as partes e o resto da sentença era a mesma, né? E eu limpei os 17 mil, declarando prescrição intercorrente. 5 anos, né? Só que depois é aquela história, né? Isso aí não tem jeitinho, no fim do ano não entra mais 30 mil execuções fiscais municipais, não termina nunca, né? Mas há muito tempo eu vinha fazendo isso cá e nunca tive uma decisão que diga que não é possível declarar que eu fiz também nessa situação. Mais alguma pergunta, 16º? 17º tem alguma pergunta? Bom, senhores, não havendo outros questionamentos, tenho que encerrar aqui cada um de hoje. Obrigado pela presença e obrigado ao professor Olavo pela brilhante exposição.